Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Del Dura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Del Dura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Del Dura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Del Dura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Del Dura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida.
Sábado Levi fala com Kandoka, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Kandoka, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Kandoka, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Kandoka, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Kandoka, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida.
Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida.
Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida.
Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida.
Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura. O coronel decide doar terras para os funcionários e a vaca leiteira para Joel. José negocia com Laura a exclusividade sobre a extração do petróleo de Timbó. Sabá pensa em sugerir sociedade para Timbó em troca da suspensão da suposta dívida. Sábado Levi fala com Candoca, que se preocupa ao saber que o coronel precisa colaborar com o seu tratamento. Tertulinho se irrita com as cobranças de Deodura.